Quantos estavam aqui na semana passada, seja no domingo de manhã ou no domingo à noite? Temos um bom grupo, mas também temos um grupo que está chegando hoje. Semana passada nós começamos uma nova série, mesmo o André ainda em férias, eu mandei um e-mail para ele e pedi autorização se eu podia começar algo que a gente já tinha combinado de fazer. E semana passada, então, nós começamos uma série chamada O Caminho para a Recuperação, uma série de mensagens bíblicas baseadas nos 8 princípios para a recuperação. Uma série de mensagens onde nós vamos aprender juntos a caminhar com Jesus, dando um passo de cada vez, buscando sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Nós estamos mexendo no programa Celebrando a Recuperação esse ano, eu vou trazer mais detalhes daqui a pouco, mas muito daquilo que nós estamos trazendo para vocês aqui no domingo é um pouco daquilo que nós também desejamos experimentar nos encontros que começaremos a fazer do Celebrando a Recuperação. Semana passada nós então ouvimos 3 histórias, 3 pessoas diferentes, 3 momentos diferentes e Jesus apresentando para eles o caminho para a recuperação. Nós vimos a história da mulher samaritana, uma mulher que buscava viver a vida como ela chegava até ela pegava aquilo que chegava e fazia o que dava, com a sua maneira de ser, e Jesus chega para ela e diz: mulher, os homens que você procura, nenhum deles pode satisfazer aquilo que você busca. O homem que você procura sou eu, sou Jesus. Jesus faz isso de uma maneira figurada, apresentando a água, para que ela pudesse experimentar dessa água. E nós vimos então uma maneira como Jesus apresenta esse caminho da recuperação para essa mulher samaritana. Nós vimos também uma outra história, um homem chamado Jairo, um grande líder religioso, chefe de uma sinagoga, um homem que buscava agradar a Deus, obedecendo todas as regras, obedecendo todas as leis, ensinando a todos aquilo que Deus desejava que se fizesse. Mas ele mesmo, muitas vezes, não entendia por que as coisas não davam certo, mesmo ele fazendo tudo certinho. A sua filha de 12 anos, então, aparece com uma doença mortal, e a sua religião não era capaz de curar a sua filha. E ele então encontra Jesus, e Jesus cura essa menina. A terceira história contava a própria história de Pedro. Pedro era um amigo de Jesus. Tanto Jairo como a mulher samaritana nunca tinham se encontrado com Jesus antes. Mas naquele momento as vidas delas foram transformadas. Pedro é diferente. Pedro ele caminha com Jesus por muito tempo, Pedro experimenta do poder de Jesus, ouve as palavras de Jesus, é um amigo íntimo de Jesus, mas quando ele precisa levar a sério aquele seu compromisso diante ali dos inimigos, ele nega Jesus 3 vezes. Mas Jesus não desiste de Pedro. Jesus restaura Pedro, Jesus chama Pedro a fazer parte de novo do seu time. Jesus tinha um sonho para Pedro, que ele fosse um grande homem, um grande servo, um grande discípulo. E nós vemos então Pedro sendo transformado por Jesus. 3 histórias, 3 pessoas diferentes sendo transformadas por Jesus Cristo. Como eu falei no Ajustando o Foco, eu trouxe aqui agora uma nova versão, a mensagem para o texto de Mateus 28:30. Eu gosto dessa maneira como o pastor Eugene Peterson traduz esse texto, quando ele diz: vocês estão cansados, enfastiados de religião? Venham a mim, andem comigo e irão recuperar a vida. Vou ensiná-los a ter descanso verdadeiro. Caminhem e trabalhem comigo. Observem como eu faço. Aprendam os ritmos livres da graça. Não vou impor a vocês nada que seja muito pesado ou complicado demais. Sejam meus companheiros e aprendam a viver com liberdade e leveza. Queridos, na verdade, esse é o convite para esse caminho de recuperação. Na verdade, não é o programa que vai trazer algo diferente, é uma
ideia nova, mas na verdade é entender o princípio que está por trás desse convite de Jesus. É entender que nós não podemos sem a ajuda de Jesus. Nós simplesmente não adianta somente entender quem é Jesus e crer que Ele é o nosso Senhor e Salvador. É preciso mais, é preciso querer caminhar com Jesus, se tornar de verdade um discípulo, a ponto de olhar para as nossas próprias vidas e vermos o quão diferente nós somos de Jesus, e permitir que Jesus nos mostre o caminho para mudarmos, mudar até mesmo aquelas áreas mais sombrias da nossa vida, mudar até mesmo aquelas áreas, segredos que temos que não contamos para ninguém, dos nossos pensamentos, dos nossos maus costumes, das nossas feridas emocionais, e até mesmo dos nossos vícios, das nossas dependências. É assim que Jesus, então, propõe essa caminhada. E hoje, eu convido a você a começar essa caminhada. Semana passada, nós vimos 3 pessoas da Bíblia. Hoje, a caminhada, o convite, é para nós. Nós vamos começar essa série, então, olhando esses 8 princípios. Você que é um bom matemático, você olha para o calendário e nós temos 5 domingos para 8 princípios. Nós vamos caminhar e encaixar esses princípios durante esses próximos 5 domingos. Hoje nós vamos observar um desses princípios e semana que vem continuamos sucessivamente. Esta série de mensagens, então, a conclusão que eu chego é para todo mundo, porque todos precisam de recuperação. A menos que você esteja vivendo uma vida perfeita, mas você não tem vivido essa vida perfeita, nem eu e nem você. Tanto eu como você se sente ferido e alguma vez você pelo menos foi dominado por algum vício, por algum mau hábito, com o qual gostaria de se livrar. Então, você precisa de recuperação. A boa notícia é esta: não importa qual seja o seu problema, você precisa da recuperação, seja ela emocional, financeira, relacional, espiritual, sexual, não importa do que você precisa se recuperar. Os passos para a recuperação serão sempre os mesmos. Os princípios para essa recuperação são encontrados na Bíblia, que é o manual original da recuperação. Em nenhum momento nós vamos trazer aqui nada que não seja bíblico. Nós não vamos aqui trazer nenhuma ferramenta psíquica, se é isso que é o nome que se dá, alguma outra fonte de conhecimento que não seja a própria Bíblia. Nós vamos trabalhar olhando para as Escrituras e o que ela nos revela. Em 1935, alguns homens formularam, também usando a Bíblia, 12 passos para a recuperação. Ficou conhecido no início da década de 20 como os 12 passos dos alcoólatras, dos alcoólicos anônimos. Esses 12 passos, eles eram baseados na Bíblia. Eram, porque muitas das vezes agora existem muitos outros grupos, de muitos outros anônimos, sejam eles alcoólatras, compulsivos sexuais, viciados em internet, mulheres que amam demais, codependentes de famílias com problemas de vícios. E aos poucos foram se repetindo os princípios, mas se esquecendo da fonte da onde eram trazidos esses princípios. Então foi que um pastor na Califórnia, chamado Rick Warren, reuniu estes princípios da recuperação e retrabalhou esses princípios e apresenta agora 8 passos, ao invés de 12. Que são os 8 passos para serem dados nesse caminho da recuperação. Eu nunca tinha entendido isso direito, porque toda vez você fala de 12 passos, 8 princípios, e eu olho o texto descrito e eles se parecem, então agora eu entendi e estou explicando para vocês. Na verdade, cada um desses 8 princípios, retrabalhados pelo pastor Rick Warren, ele olha para as palavras de Jesus, para o Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, e ele pega essas bem-aventuranças, 8, e traduz essas 8 bem-aventuranças nos 8 princípios que nós vamos trabalhar aqui para a nossa própria recuperação.
Então hoje, o nosso primeiro princípio, ele fala sobre a nossa realidade, a realidade de quem verdadeiramente nós somos. A sentença escrita é a seguinte: reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que minha vida está fora de controle. Esse princípio é baseado no texto de Mateus capítulo 5, versículo 2, que na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz: felizes os que sabem que são espiritualmente pobres. Nenhuma caminhada pode começar sem que se dê um primeiro passo. Nenhuma corrida acontece sem que haja uma largada. É preciso querer caminhar. Você precisa desejar isso. Mas existe muitas vezes uma realidade que nos impede de caminhar. E enquanto nós não entendermos essa realidade, nós estamos parados. Nós podemos estar em movimento, vivendo as nossas vidas, mas nós não estamos saindo do lugar. Muitas vezes você pode pensar e sentir, como eu também já me senti muitas vezes, parece que num atoleiro. Eu me esforço, eu tento, mas eu não consigo, eu não saio do lugar, eu não consigo seguir a Jesus, parece que eu fico enroscado. Aquilo que eu não quero fazer, eu continuo fazendo. E é interessante como a Bíblia nos apresenta muitas vezes esse mesmo pensamento, e nós nos identificamos com as pessoas da Bíblia, a ponto de ser exatamente o apóstolo Paulo, um grande homem, um grande herói da igreja primitiva, que traduz, através do seu texto de Romanos 7,18, essa luta interna que nós vivemos. Quando ele diz, no versículo 18, sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. E olhando para Paulo, que foi um grande homem, quando escreveu essa carta, já havia feito muitas coisas em nome de Jesus, já havia sofrido por causa de Cristo, era um homem exemplo para muitos outros, jovens líderes, mas ele continuava dizendo que a sua realidade era diferente daquilo que muitas vezes a sua imagem mostrava. Como é bom olhar para a Bíblia e ver que Paulo coloca em palavras a sua própria realidade. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu continuo fazendo. Isso me alivia. Alivia porque eu falo, puxa, eu sinto a mesma coisa. Puxa, que bom que Paulo pensa isso, porque eu luto com isso todo dia. Mas para entender, e muitas vezes para chegar a uma conclusão como essa, nós precisamos vencer um importante desafio. A nossa caminhada, ela começa com um inimigo. Ela começa com um grande adversário. Algo que faz com que nós não queremos dar o primeiro passo. No programa do Celebrando a Recuperação, isso tem um nome. Isso se chama negação. O que nós queremos dizer com negação? Eu tenho aqui uma definição. Negação nós podemos definir como um falso sistema de crenças, sem base na realidade. Ou também pode ser definido como um comportamento autoprotetor, que nos impede de encarar honestamente a verdade. Simplesmente nós negamos que temos problemas. Muitas vezes você, como eu, ouve, porque nós não fazemos isso, mas nós ouvimos as pessoas, e as pessoas dizem exatamente isso. Eu não quero que ninguém me diga o que é certo e o que é errado. Eu quero decidir o que é certo e errado, eu mesmo. Eu quero ser o chefe. Eu quero fazer as minhas regras. Quero colocar-me no centro do universo. Quero estar no comando, viver da minha maneira. Se isto parecer bom, é isso que vou fazer. Não quero ninguém me dizendo o que eu tenho que fazer com a minha vida. Da minha vida, cuido eu. Eu prefiro me arrepender por ter feito do que deixar de fazer. Você não manda em mim, você não é meu dono. O problema é meu e eu ponho em quem eu quiser. A culpa em quem eu quiser. Já dizia o Homer Simpson. Esse é a negação. A negação é achar que você não tem problema.
Que não, Fábio, olha, está muito legal o que você está falando, nossa, eu queria tanto que tivesse aqui uma pessoa que eu gosto tanto, queria que meu marido tivesse aqui para ouvir. Queria que o meu esposo, a minha mulher esteja aqui, o meu sobrinho, o meu filho. A palavra que eu tenho aqui para nós hoje, as palavras de Jesus, não é para você pensar nos outros, mas é pensar em você. Será que de alguma maneira você também não tem caído na armadilha de brincar de ser Deus? Brincar de ser Deus é exatamente isso, é negar a nossa humanidade. É negar que somos tentados a controlar tudo por razões egoístas. É ir contra aquilo que Gênesis nos mostra, quando Adão e Eva decidiram não seguir o que Deus desejava para a vida deles. A partir daquele momento, eles tomaram uma decisão, comendo daquele fruto, de assumir o controle da vida deles. Mas ao assumir o controle da vida delas, sem precisar de Deus, trouxe um peso enorme, onde as coisas desandaram. Eu e você hoje sofremos, muitas vezes, por causa do pecado original, porque até hoje nós carregamos sobre nós o peso de ter que decidir, de ter que ter razão, de controlar todas as coisas, de querer julgar o que é certo e o que é errado. De tapar os nossos ouvidos para o convite de Jesus que diz: deixe eu carregar para você esse peso, ele é demais para você, não queira ser Deus, pare de brincar de ser Deus. O que na verdade eu quero dizer é que a palavra eu quero estar no controle é uma negação. Quanto mais inseguro você for, mais sede por controle você quer. Quanto mais inseguro você for, mais controle desejará. Quanto mais inseguro você for, mais você desejará controlar não só a si mesmo, mas as outras pessoas. Controlar o seu ambiente. Você será levado a fazer isso. E isso se chama brincar de Deus. Pergunta: você já negou para você mesmo que um dia tinha problemas? Nós somos bons nisso. Quando as pessoas perguntam para nós: tudo bem, tudo bem. Na verdade, a gente não quer saber se tá ruim. Porque a gente quer seguir a vida, cada um negando as suas dificuldades, e vamos seguir. A negação é uma bonita máscara que nós vestimos e colocamos para que possamos passar sem que haja interrupções. Eu vou continuar seguindo a vida e vou colocar as máscaras, e nós somos bons em máscaras. Nós nos adaptamos ao ambiente. Nós muitas vezes fazemos como um camaleão, nos adaptamos ao ambiente. Nós colocamos uma máscara aqui no culto, nós sabemos como nos portar, sabemos como nos vestir, como falar. Nós vamos para o nosso meio, nossa casa, nós temos outras máscaras. Nós andamos nas ruas, vivemos no meio corporativo, nas reuniões, e nós nos posicionamos. Mas nós não nos mostramos, nós não dizemos quem de fato nós somos. Até aqui está tudo muito teórico, não é? Mas o que eu gosto é que a Bíblia possui histórias que nos ajudam a entender quem somos e como muitas vezes estamos distante do propósito de Deus. Então eu quero convidá-los a acompanhar uma história. A história de um homem muito famoso, mas que num certo momento ele nega que tem problemas. Nós vamos ver juntos a história então de Sansão e o episódio que ele tem com Dalila. Nós vamos ver que Sansão, esse grande herói também do Antigo Testamento, ele tinha problemas, mas ele negava os seus problemas. O texto é longo, é Juízes capítulo 16, de 4 a 22. Hoje eu não trouxe o texto na tela, eu incentivo você a abrir a sua Bíblia e ler, acompanhar comigo a leitura. Vou ler na minha Bíblia, na nova versão internacional. E eu te convido, se você tem estado conosco aqui, é um visitante, eu te convido a trazer a Bíblia que você tem na sua casa. A mesma Bíblia que você tem na sua casa é a Bíblia que nós lemos aqui. Para que você acompanhe, para que você marque, para que você perceba como a Bíblia é prática para os dias de hoje. Ela não é só um livro que nós colocamos nas nossas salas abertas, ou que nós usamos para segurar papéis.
mas ela pode ser útil para nos instruir no caminho, nessa jornada que Jesus deseja. Para a geração mais nova, adicione aplicativos em seus iPhones, iPads, iPods, qualquer coisa. Há hoje aplicativos muito bons, onde você não só acessa a Bíblia, mas também inclui seus comentários. Faça isso, te incentivo. Já deu tempo de você abrir Juízes, então, capítulo 16, a partir do versículo 4. Diz assim: depois dessas coisas, ele, aqui é Sansão, se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamado Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo, para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força, e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas. Tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse um fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços, como se fossem uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender em uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças da sua cabeça num pano e o prendeu com a lançadeira. Novamente ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele despertou do sono e arrancou a lançadeira e o tear com os fios. Então ela lhe disse: como você pode dizer que me ama, se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me faz de boba. Não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo: jamais se passou navalha desde o ventre materno. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais uma vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. Quando nós nos recusamos a admitir a nossa impotência, negando que nós temos problemas, somente enganamos a nós mesmos. As mentiras que contamos para nós e para os outros são conhecidas. Eu posso parar quando eu quiser. Nunca mais vou fazer isso. Só vou fazer isso mais uma vez e depois eu vou parar. Sansão fazia exatamente isso. Eu vou enganar essa menina mais uma vez. Aqui, quem é o dono da cocada sou eu. Eu sou o cara.
Mas apenas estamos chegando cada vez mais perto do precipício, cada vez mais próximo de um desastre. Sansão foi um dos juízes mais famosos de Israel. Sansão foi dotado de uma força sobrenatural. Para começar, Sansão nasceu fruto de um milagre. Sua mãe era estéril. Mas Deus agraciou essa mulher, respondeu a um desejo que ela tinha de ter um filho. E Deus não só concede a ela o seu desejo, como diz, o seu filho, ele será consagrado a mim. Eu quero que ele me sirva, ele será usado por mim para livrar Israel da opressão contra esse povo filisteu. Por isso ele será nazireu. O nazireu era conhecido como uma pessoa consagrada. Algumas características tinham o nazireu. Ele não podia tocar em coisas impuras, por exemplo, animais mortos ou até mesmo pessoas mortas. Ele não podia beber bebida alcoólica. E a característica mais marcante era que todo nazireu, ele deixava o seu cabelo crescer e não era em nenhum momento passado uma navalha em seu cabelo. Sansão, a partir do momento em que ele começa a ter um pouco mais do controle sobre a sua própria vida, o capítulo que conta essa história, o capítulo anterior, é o capítulo 14. Assim que Sansão pode, ele acha que ele começa a controlar a sua própria vida, ele vai até a região dos filisteus e acha uma menina para namorar. E ele é o desejo puro. Sansão vai sempre ter um problema grande com as mulheres. E ele se apaixona perdidamente por aquela menina, ele quer então aquela menina, eu quero, eu posso, a ponto de que ele controla inclusive os seus pais e faz com que os seus pais abençoem esse casamento. É um casamento que Deus não deseja. Sansão é alguém consagrado, era alguém que deveria ser usado para libertar o povo, não para fazer alianças de casamento com esse povo. A coisa não dá certo, a festa vira uma bagunça, pessoas são mortas, e a mão de Sansão sai manchada de sangue. Sansão usa sempre a sua força sobrenatural, dada por Deus, não para trazer paz para Israel, mas o tempo todo traz conflito. E Sansão não admite que está errado. Antes mesmo de passar por esse episódio com Dalila, o texto começa no capítulo 16, com Sansão passando a noite com uma prostituta. Agora, se perguntasse para Sansão se ele tinha problemas, ele falou assim, não tem problema nenhum, está tudo bem. Aqui eu que mando. E quem não gostar, vai entrar no coro. Porque, não vai ter octógono aqui que vai caber o que eu posso fazer com esses caras. Ele se achava. Quando negamos as nossas deficiências, nós brincamos de ser Deus. Sansão deveria ser um instrumento de Deus e não ser o próprio Deus. Sansão, ele se achava o Deus. Sansão brinca de ser Deus quando tenta inutilmente controlar a sua imagem. Ele brinca com Dalila. Ele fica inventando. Ele é criativo e fica ali tentando criar um ambiente ali de dependência. Ele tenta inutilmente controlar nas outras pessoas, controla os seus pais, e agora ele está tentando controlar Dalila. Bobinho não sabe, Dalila foi comprada. Dalila não está interessada nos músculos de Sansão. Dalila está interessada nos quilos de prata que ela ia. Mas Sansão não enxerga isso. Sansão não enxerga que está andando na beira do precipício. Sansão tenta inutilmente controlar os seus problemas. Ele tem um problema. Ele tem uma dificuldade com as mulheres. Ele não consegue olhar para as mulheres sem as desejar, sem querer se relacionar sexualmente com elas. Ele é compulsivo sexual. E quem for contra ele vai apanhar. Porque Sansão é violento. Sansão, ele é vingativo. O tempo todo, Sansão entra em combate para se vingar, a ponto de que muitas vezes o texto diz assim, agora ninguém pode falar que eu estou errado, porque eu só estou fazendo o que fizeram comigo primeiro. Agora o bicho vai pegar, porque agora ninguém me segura. Sansão, ele tem o ego dele lá em cima. Eu fico imaginando se um outro homem, um outro líder mais velho, na sua serenidade,
fosse conversar com Sansão. Tudo bem, Sansão? Tudo bem, tio. Tudo tranquilo. Tamo aí, tio. Está precisando de alguma coisa? Tem algum filisteu aí te importunando? Sansão usava uma máscara gigante. Sansão tenta inutilmente controlar a sua dor, colocando uma máscara. Porque Sansão não estava longe de Deus. Toda vez que estamos longe de Deus, não estamos fazendo aquilo que Deus deseja, nós estamos nos ferindo e ferindo as outras pessoas. O real problema de Sansão se encontra nas mentiras que ele contou para si mesmo. Por não admitir a sua impotência, permaneceu cego para o perigo óbvio, ao qual seu orgulho e desejo por mulheres estrangeiras o conduziam. Isso o levou gradativamente ao caminho de morte. A Bíblia, é curioso o texto, Sansão precisou estar cego literalmente para poder enxergar o seu interior, para perceber o quanto ele estava distante de Deus. Sansão é preso pelos filisteus. O texto que nós terminamos de ler diz: e o cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Sansão preso, ele faz uma oração. A oração dele ainda não é uma boa oração, porque ele fala assim: Senhor, devolve a minha força, para que eu possa me vingar de quem furou meus olhos. Ele ainda não estava entendendo direito. Porque isso também é uma coisa, o caminho da recuperação não é assim de um dia para o outro que a gente aprende. Mas ele abriu mão da negação. Ele entendeu que ele não tinha o controle. E que se ele podia fazer alguma coisa a partir dali, era se Deus quisesse que ele fizesse. Deus, na sua graça, permite que Sansão recobre a sua força. Mas Sansão andou demais perto da morte. Agora, ele só tinha um propósito: cumprir o seu chamado de libertar o povo de Israel dos filisteus. Mas ele morreria na sua última missão. Não teria volta. Nós temos que tomar cuidado que muitas vezes na nossa negação, no caminhar, nós estamos caminhando cada vez mais para perto da morte. Eu creio num amor de Deus fiel por nós, um amor que não para, mesmo quando estamos longe. Mas eu creio que muitas vezes Deus permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, para que no último fôlego nosso, nós possamos entender quem nós somos e chegarmos para junto do Pai, sem máscaras. No ano passado, nós mudamos a visão da igreja, nós retrabalhamos, nós fizemos vários vídeos, o André falou que estava mudando, um novo ciclo. E essa visão da Iba Viva, ela diz o seguinte: uma cidade transformada por uma igreja acolhedora, que promove cura social e renovação cultural, formada por autênticos discípulos de Cristo, transformados por meio do ensino bíblico. Percebe que a palavra transformação aparece 2 vezes. Nós cremos que este lugar, ele deve ser um local de transformação. O nosso compromisso é tornar esse espaço um lugar seguro, onde as pessoas reais possam conversar sobre os seus problemas reais, onde as pessoas podem vir aqui sem as suas máscaras, conversar sobre as suas feridas reais, sobre os seus vícios reais, sobre os seus hábitos reais, e não serem julgadas ou diminuídas. Nós precisamos aprender a ser uma família de companheiros que lutam juntos, contra as nossas próprias vontades, os maus hábitos e costumes. E nós vamos juntos, como diz a visão da igreja, aprender isso através da Bíblia, através das Escrituras, não através de regras de autoajuda ou de atitudes, seja lá quais são elas, mas entendendo com Jesus como nos sermos transformados, regenerados, inclusive curados. Falei isso semana passada e quero falar aqui, que nós cremos que Jesus também é capaz de curar, não só de trazer a recuperação, a ajudar, a aliviar a carga, mas nós cremos na cura. Não há problema que não possa ser curado. Jesus curou a filha, ressuscitando a filha de Jairo. Se Jesus é capaz de ressuscitar o morto, Jesus é capaz de fazer qualquer coisa. Mas vamos voltar aqui para o nosso princípio. E o princípio 1, então, fala sobre a realidade. Vamos falar juntos? Princípio 1, a realidade. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente,
para controlar minha tendência de fazer as coisas erradas e que a minha vida está fora de controle. Para poder caminhar, eu preciso vencer essa negação. E ao vencer essa negação e dizer que eu reconheço que eu não sou Deus, que eu admito que sou impotente, eu preciso também entender a minha impotência. Que eu não sou capaz de caminhar. Que mesmo vencendo a negação, eu vou ter dificuldades. Nossa sociedade é hoje carregada de sexo. Quando nós lemos uma palavra como essa, impotência, nós já pensamos em sexualidade. Mas aqui nós estamos falando de algo maior, algo mais profundo, que nós somos impotentes e nós não conseguimos fazer o que Deus deseja que a gente faça. Mas para a gente entender também esse princípio da impotência, eu quero trazer uma outra história da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, isso fica mais fácil. E agora eu queria que nós lêssemos juntos 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16. Esse texto traz a história de um grande general chamado Naamã. Um homem que tinha poder, um homem que controlava tropas, um homem que só tinha uma pessoa que podia mandar nele, era o rei da Síria. E olha só a situação em que Naamã se envolve. Em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com esta carta, estou te enviando meu oficial, Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfã, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Então Naamã insistiu e ele recusou. Pode ser humilhante ter que admitir a nossa impotência, especialmente quando nós temos status, temos um nome,
nós temos um cargo, especialmente quando se é um general que comanda tropas, um general 5 estrelas, que ninguém manda nele, mas ele manda em todo mundo. Esse homem é acometido de uma doença de pele, chamada lepra. Essa doença é uma doença que aos poucos, ela vai contaminando todo o corpo. Ela vai tirando da pessoa a sensibilidade. Essa pessoa começa a não sentir mais a dor, os seus nervos começam a não ter mais sensibilidade. Ele bate nas coisas e não sente a dor, começa a se machucar. As feridas não se cicatrizam. E ela continua a contaminar o corpo cada vez mais. É uma morte lenta e dolorida. Naamã, ao saber que estava doente, ele fica impotente com aquela doença. Ele não sabe o que fazer. Tradicionalmente, para aquela cultura, qualquer pessoa que tinha uma doença de pele, quando era descoberto, era mandada para lugares afastados. Havia, inclusive, em Israel, leis que diziam quantos metros alguém poderia tinha que se afastar de qualquer pessoa. Essas pessoas eram consideradas pessoas amaldiçoadas. Os leprosos eram marginalizados pela sociedade e pelas famílias. Eu fico imaginando Naamã na sua casa, mostrando as chagas para sua esposa. E ele fala assim, olha só o que está acontecendo comigo. Eu estou morrendo aos poucos. E na casa de Naamã existia uma menina israelita. O contexto da história diz que o império sírio dominou Israel, mas não tirou o rei de Israel, deixou o rei ali como um fantoche. Mas também, em alguns momentos, levava pessoas para trabalhar na Síria, e levava mão de obra escrava. E uma dessas meninas israelitas foi parar na casa do general. Ela ouviu essa conversa, e ela diz assim para a mulher, olha, fala para o meu chefe, para o meu dono, para ele buscar um homem que existe em Samaria. Esse homem é Eliseu. Eliseu, no Antigo Testamento, é o profeta que mais realiza milagres. Só um outro homem realizou mais milagres registrados na Bíblia do que Eliseu, que é Jesus de Nazaré. O rei da Síria traz uma carta de apresentação. Naamã sai com todos os seus carros, cavalos e vai em direção a Samaria. O rei encontra o general está ali pedindo cura. O rei se desespera e fala assim, pronto, a casa caiu, estão buscando uma maneira de ficarem furiosos com a gente. O rei não sabe o que fazer, mas Eliseu sabe. Eliseu manda que Naamã vá até a sua casa. O texto é rico em detalhes que diz que Naamã chega com seus carros, com os seus cavalos. Imagina aquela comitiva, todos aqueles soldados, diante da casa de Eliseu. Eliseu não recebe Naamã. Eliseu manda que um mensageiro chegue até Naamã e fala assim, olha, o meu mestre disse que você precisa ir no Rio Jordão e se mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Aquele general fica indignado, porque aquele profeta não teve nem a educação de vir aqui. E é interessante que, mesmo a gente já vencendo a negação, sabendo que nós somos doentes, que nós precisamos de cura, nós precisamos entender a nossa impotência, que muitas vezes faz com que nós queremos dizer como queremos ser curados. Eu sei que eu estou machucado, eu sei que eu tenho maus hábitos, eu sei que eu sou uma pessoa viciada, mas eu também quero dizer para você que eu sei como é que se cura. A ponto de que Naamã diz como é que ele gostaria de ser curado. Por que ele não vem aqui e simplesmente não ora a Deus, passa a mão nas minhas chagas e eu fico curado? Agora ele me manda mergulhar naquele riozinho Jordão, sem vergonha, sujo, fedido. Se era para mergulhar num rio, por que não falou que eu já mergulhava lá nos rios de Damasco? Percebe que eu preciso entender que não só basta vencer a negação, mas eu preciso admitir a minha impotência e me submeter ao processo de cura que Jesus pede para mim.
E Naamã vai embora furioso, no seu orgulho. Ele não vai se humilhar, fazer banho de assento no Rio Jordão. Mais um servo dele, com bastante humildade e delicadeza, inclusive chama o general de meu pai. Se o profeta te pedisse algo muito difícil para fazer, você não faria? Se ele te dissesse que era uma coisa muito cara, você não arrumaria todo o dinheiro do mundo? Mas ele só pediu para você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Eu sei que vai parecer meio assim humilhante, um general, né, subindo e descendo. A gente promete que não conta, não faz contagem em voz alta. O general pensa mais uma vez e humildemente se submete ao processo de cura. Ele mergulha 7 vezes no Rio Jordão. E após a 7ª vez, ele aparece curado. A cura perfeita, a sua pele se torna como a pele de uma criança recém-nascida. As nossas doenças pessoais são tão ameaçadoras como a lepra de Naamã. Elas são capazes de nos separar das nossas famílias e nos encaminham lentamente para a morte. É necessário admitir que precisamos de ajuda, que sozinhos somos incapazes. Um dos grandes segredos do Celebrando a Recuperação é que nós não fazemos isso sozinhos, nós fazemos isso juntos. Quando você lê os 12 passos dos alcoólatras anônimos, alcoólicos anônimos, você vê que está sempre na primeira pessoa do plural, porque nós admitimos, nós reconhecemos, nós nos submetemos, nós juntos vamos procurar a cura. Até mesmo Naamã precisou da ajuda dos seus próprios servos para incentivá-lo a se submeter ao processo. O grande general, 5 estrelas, condecorado, herói de guerra, precisou abrir mão do seu status, do seu poder e submeter-se ao processo de cura. A pergunta dessa semana, para você guardar no seu coração, é: o que precisa ser mudado em minha vida? Aqui é a primeira pessoa. Cuidado para você não ficar pensando o que precisa ser mudado na vida do meu marido, do meu filho, do meu parceiro, do meu namorado. A pergunta é para você. Porque só você e Jesus conhecem o seu próprio coração, a sua mente, os seus segredos. O que você tenta ignorar, mas que não é segredo para Jesus? O que você tenta fazer escondido? Ao final de cada mensagem dessa, nós temos um desafio. É trazer um testemunho real, de uma pessoa real, de alguém, se puder, da nossa própria comunidade, que tem experimentado esse princípio em sua vida. E eu tenho incentivado vocês a participarem. Assim que começarmos essa jornada, às sextas-feiras, vocês estarem lá conosco. E para que vocês se entreguem 100% a essa jornada, eu como líder, eu preciso também me entregar 100%. Eu não posso exigir aquilo que eu não posso fazer. E eu, então, hoje de manhã ainda, numa luta tremenda comigo mesmo, eu escrevi o meu testemunho. E eu quero compartilhar esse testemunho com vocês. Meu nome é Fábio, sou um filho de Deus, salvo em Jesus Cristo, que luto contra a falsa religiosidade, a ira, a procrastinação, desejos sexuais imorais, entre outros maus hábitos. Eu nasci em uma família feliz, crente em Jesus Cristo. Recebi muito amor e carinho dos meus pais. Eu e meus 2 irmãos tivemos a oportunidade de crescer em um ambiente seguro, onde aprendemos a ter limites, a crer em Jesus como Senhor e Salvador. Aprendi também a ser o mais independente possível, sem precisar pedir a ajuda dos outros, incomodando as pessoas com os meus problemas. Meus pais me ensinaram, e com razão, que somos responsáveis por nossos próprios atos e que tentar achar desculpas ou responsáveis pelos nossos próprios erros era um caminho de auto-engano. Por muito tempo em minha adolescência, tentei ser um religioso obstinado, que buscava fazer tudo certo e não errar em nada.
Não ficava com as meninas que gostava, muito menos me envolvia com drogas ou bebidas alcoólicas. Por muito tempo nunca coloquei um copo de bebida alcoólica na boca. Me mantive longe de relacionamentos sexuais de qualquer tipo, apesar de que por muito tempo também fui escravo da masturbação. Achava que Deus ficaria feliz comigo se fizesse tudo certo e seria abençoado por isso. Uma das coisas que mais queria era uma namorada, mas todas as meninas com quem buscava namorar de alguma maneira me dispensavam. Até que na terceira negativa, briguei com Deus. Falei que Ele era injusto, pois fazia tudo o que Ele queria, mas Ele não me dava nada que eu queria. E o que naquele momento era uma namorada. Foi então que comecei a entender que o que Deus deseja de nós não é aquilo que somos capazes de fazer, mas o que Ele deseja é que entreguemos nossa vida, todo o nosso ser, a Ele e vivamos debaixo da sua graça, pois a sua graça é suficiente para mim. A partir de então, entendi que Deus tinha planos melhores para a minha vida, e Ele desejava que um dia eu viesse a servi-lo de tempo integral, o que na época eu não sabia se seria como missionário ou pastor. O tempo foi passando, eu conheci a Daniela na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, e nos casamos em setembro de 1999. Em pouco tempo, já estava dedicando meu tempo integralmente à Igreja Batista do Morumbi, como líder do ministério com adolescentes. Mas ainda havia feridas emocionais em minha vida que não compartilhava com ninguém. Lembra que aprendi a não pedir ajuda e resolver tudo sozinho? Foi assim então que vivi durante muitos anos, até que estava tão machucado que mal conseguia viver um dia de cada vez. Já era pastor na igreja, tinha um cargo público, ao mesmo tempo tinha vergonha de admitir que precisava de ajuda. Todos pediam minha ajuda, meus conselhos, minhas orações, mas eu não podia demonstrar que era fraco, machucado, deprimido, como qualquer outro mortal. Sem saber, estava brincando de ser Deus. Coloquei máscaras, falava sobre o que não experimentava. Na verdade, eu era um zumbi, um morto-vivo. Aos poucos fui me isolando, esperava todos em minha casa irem dormir e então ia para a sala de TV assistir filmes. Como pastor, sabia que não podia flertar com a pornografia, com o álcool ou outros atalhos imorais. Descobri uma outra porta de fuga, assistir filmes, um atrás do outro, filmes cada vez mais pesados e violentos. No começo eram filmes policiais, depois suspense, até chegar em filmes de terror satânicos. Assistia de 2 a 3 filmes seguidos, e no dia seguinte ia para a igreja com o coração cheio de sujeira, maldade e morte. Era um impostor, mas ninguém precisava saber, pois tinha uma máscara de pastor que sabia usar como ninguém. Minha negação me levou até quase o fundo do poço. Até um dia que fui ao Rio Grande do Sul, como preletor de um acampamento de adolescentes. E numa noite, um missionário visitou o acampamento, e foi ele quem trouxe a mensagem bíblica. Não preciso dizer que a mensagem era para mim. Naquela noite não dormi direito. Acordei de madrugada, saí do meu quarto e voltei naquele salão de reuniões onde ouvi o missionário na noite anterior. Me ajoelhei diante de Deus e pedi perdão pela minha falsidade. E prometi que ia pedir ajuda. Quando voltei, compartilhei com a Dani o que havia acontecido e comecei a procurar alguém que pudesse me ajudar. Foi muito difícil. Na igreja do Morumbi tinha o Celebrando a Recuperação. Mas eu pensava, não posso chegar lá no Celebrando e pedir ajuda. O que vão pensar de mim? Eu sou um dos pastores. Assim observava o Celebrando de longe. Não negava que precisava de ajuda, mas não tinha coragem de buscá-la dentro da minha própria comunidade. Os dias se passaram e me ofereceram um curso de coaching. Aceitei, pois precisava de ajuda. Acabei sendo redirecionado pelo próprio coach para um psicólogo clínico. Mais uma vez, percebi que usava a religiosidade como uma máscara para esconder quem eu era de fato. Os anos se passaram e hoje estou aqui compartilhando com vocês quem sou de fato. Reconheço que não sou Deus, admito que sou impotente para controlar minha tendência de fazer coisas erradas e que minha vida fica fora de controle muitas vezes. Por isso, não vou ficar olhando de longe o programa Celebrando a Recuperação outra vez, com minha máscara de pastor. Decidi que vou entrar de cabeça e sem máscaras nessa jornada. Quero ser um participante ativo, um andarilho de Jesus, cumprindo cada passo dessa jornada, aprendendo a pedir ajuda também. Obrigado pelo silêncio de vocês. Clô.